Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai discutir como que a gente cria um makefile para facilitar a compilação do nosso programa quando a gente tem mais de um arquivo, né? Quando a gente tem definições e arquivos separados. Para isso eu vou criar um arquivo chamado makefile. E aí, para ilustrar, aqui a gente tem uma main e a gente tem definido um arquivo de cabeçalho func.h e a sua implementação func.c. Quando a gente for compilar, a gente precisa fazer manualmente, gerar o arquivo objeto func.o a partir desses dois arquivos aqui e depois linkar no main quando a gente for compilar o programa principal. Então, basicamente a gente começa aqui definindo uma regra principal que eu vou chamar de all. E aí eu vou dizer quais são as dependências desse all. Então, aqui no nosso caso, o all, a nossa dependência principal, né? A gente precisa executar o seguinte comando: gcc func.o main.c -o main. Esse aqui é a nossa execução principal. Então, para a gente conseguir gerar nesse ponto aqui, conseguir executar, a gente precisa ter o func.o feito, correto? Então, aqui a definição do makefile, né? A gente coloca o nome, quais são as dependências e logo abaixo algum comando a executar. Então, a nossa dependência aqui é o func.o, aí o makefile vai tentar gerar essa dependência para a gente. Então, a gente declara aqui uma nova regra chamada func.o. Qual é a dependência desse arquivo? Qual é a dependência do func.o? É o arquivo func.h. Como é que eu gero ele? gcc -c para gerar o arquivo objeto func.c. Tranquilo? Feito isso, a gente pode criar uma regra aqui, porque o processo de compilação vai gerar alguns arquivos intermediários, como por exemplo func.o. Eu posso definir uma regra de limpeza, né? Clean. E aqui no meu sistema eu dou rm-rf, qualquer arquivo.o. Se você estiver utilizando o Windows, os comandos podem variar ligeiramente. Por exemplo, no terminal, para remover um arquivo, provavelmente você vai usar um outro comando diferente do rm. Ok? Tá, vamos recapitular. A gente tem uma regra principal aqui, que tem uma dependência func.o. Para gerar o func.o, a gente precisa do arquivo func.h e executa o seguinte comando: gcc -c func.c. E para limpar tudo aqui, a gente executa esse comando para eliminar os arquivos .o. Então, como que a gente testa aqui agora? A gente executa o comando make e a gente vê que ele executou esse comando aqui. A gente pode dar um make clean, a gente apagou os arquivos. Então a gente tem aqui o func.c, func.h, main e main.c. Eu posso colocar aqui também ele apagar o main, né? Make clean, ele vai apagar tudo. A gente só tem o func.c, func.h e o main.c. Quando eu executo o make, vocês vão perceber que tem agora o func.o e também tem a main. Tranquilo? Vou deixar aqui só para ele manter o executável. Aí eu executo o make clean, ele apagou os executáveis, os objetos, perdão, e manteve o meu executável. Então, posso fazer simplesmente ./main, ele vai executar o meu programa, que simplesmente está testando se o número 5 é par, se o número 6 é par, e executando a soma de 15 com 20. Tranquilo? Ainda posso fazer aqui, criar uma nova regra, como por exemplo run, né, para executar o meu programa, ./main, e aí ele vai fazer, eu posso fazer make run, ele executa o meu programa. Aí quando eu fizer uma alteração aqui qualquer, colocar dois pontos aqui, eu posso simplesmente dar um make, né? Perceba que ele executou a regra para gerar o func.o, executou a outra regra e gerou a main, e depois eu faço make run. Viu que ele alterou e colocou os dois pontos ali. Tranquilo? Essa é uma maneira de você organizar a compilação, né, e a execução do seu programa quando você tem em um projeto vários arquivos distribuídos. Tranquilo? Valeu, obrigado, até a próxima.